O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apodera de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Jesus deve ser sempre o motivo do nosso preenchimento interior, porque é a partir disso que a nossa vida se expressa. Quero dizer o seguinte: nos abastecendo da palavra de Deus, nós podemos agir melhor. E a palavra hoje se situa muito oportuna para todos. Vivemos um tempo assim de verdade e de reclamações por conta da desorientação em que, como se costuma dizer, se encontra a cidade, o país, o mundo. A época do Jubileu 2000, além daqueles presságios próprios de cada milênio, aconteciam também situações muito duras, muito difíceis, como, por exemplo, a máxima expressão da violência universal que se deu com a explosão das Torres Gêmeas, em pleno coração do mundo, Nova York. E, no entanto, apesar disso tudo, São João Paulo II escolheu exatamente o trecho do Evangelho de hoje para desafiar o mundo, especialmente a partir dos homens
e das mulheres de fé. Não ao pessimismo, não à violência, não a retrucar violência com violência, mas e convocava o mundo cristão, o mundo crente, o mundo de boa vontade, a obedecer estas palavras de Jesus. Dum in altum, ou seja, joguem a rede para águas mais profundas, como aconteceu no milagre pesqueiro que acabamos de escutar. E é muito interessante, São Lucas se preocupa em situar Jesus sempre no meio das pessoas, no meio do povo, no meio dos pobres, no meio dos pecadores, no meio das crianças, no meio dos doentes, no meio dos endemoniados, no meio, enfim, do mundo, assim como nós costumamos comentar. E exatamente há uma multidão, diz o evangelista São Lucas, estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus, saída da boca do próprio Deus. E Jesus então até se arruma, se apruma ali, usa uma barca e faz dela exatamente o palco, e faz dela a tribuna, o púlpito, o ambão, como chamamos a estas peças em que a gente lê e de onde a gente fala. Exatamente a barca de Pedro tem um significado especial. Jesus, que cartaz dá a Pedro? Puxa, escolhe a barca dele, porque Pedro deve ter uma função fundamental no meio dessa multidão, conforme vemos na conclusão do episódio. E é exatamente disso que Jesus fala: lançai as redes para águas mais profundas. Ou seja, não desanimem nunca, nunca devemos perder a esperança, nunca devemos nos acomodar. O Santo Padre, o Papa Francisco, nos ensina de maneira tão simples, como é o modo de falar dele. Deus, que é Deus, nunca desiste de ninguém. Deus que é Deus. Como é que você já quer ser mais do que Deus, desistindo de si próprio? Como é que você quer ser mais do que Deus, desistindo das pessoas? Pois Deus, que é Deus, nunca desiste de ninguém. É o ensinamento de Jesus. Lançai de novo a rede, e dessa vez de maneira a alcançar maior profundidade. Nunca devemos desanimar de nada. A perseverança vence todas as dificuldades. É Jesus que o diz noutra passagem. É pela perseverança que alcançareis a vida. Muito embora não diga em que modo a gente chega lá. Se a gente vai chegar em pé, correndo, alegres, inteiros, ou se porventura a gente vai chegar rastejando, todo ferido, todo sujo. Mas o importante, diz o Mestre, é chegar. É pela perseverança que alcançareis a vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, a palavra de Jesus sempre, quando nós prestamos atenção, ela toca forte o nosso coração, porque ela fala de nós, ela fala da nossa vida.
O apóstolo São Paulo diz que a palavra de Deus não foi escrita para os outros, para censurar ou para chavecar a vida alheia. Ele diz: tudo isso foi escrito para você. Tudo isso foi escrito para nós. Portanto, a nós cabe fazer tesouro da palavra de Jesus, especialmente neste mês, dedicado a uma maior sensibilidade no nosso relacionamento no mês da Bíblia. Aprendamos sempre e repitamos sempre, com Jesus, com o nosso Papa, nunca devemos desistir de nada e de ninguém. Um instante de silêncio.